Meus amigos, eu hoje gostaria de refletir sobre o que eu chamo de militância política no exercício de cargos públicos. Tudo isso dentro do contexto das últimas manifestações que eu tenho registrado aqui nesse espaço, sobre o que eu chamo de absoluto desrespeito dos homens públicos pela sociedade, pelo cidadão. Quando num determinado órgão, numa determinada instituição pública do governo, se cria um cargo, há a presunção de que o ocupante daquele cargo tem uma atribuição específica. Se assim não fosse, não teria sentido a criação daquele cargo. Então, cada órgão público é composto de uma infinidade de setores, de divisões, e cada uma delas com um universo de profissionais que vão dar consecução às atividades desse órgão, dessa instituição, com objetivos específicos, todos eles focados no interesse da coletividade. E aí cabe a questão: um determinado José se preparou, fez concurso público, foi aprovado e, em função disso, foi designado para uma determinada função nesse órgão. O que se espera desse indivíduo? Que ele procure entender, interpretar corretamente o que é esperado do ocupante daquele cargo e que se dedique de forma integral à realização das atividades que lhes estarão afetas, de modo a dar sua melhor contribuição para que o trabalho coletivo desse órgão vá ao encontro dos objetivos que foram definidos para aquele determinado órgão. Então, até porque esse servidor não chegará no banco no fim do mês e dirá ao caixa: olha, me paga só 80% do meu salário, porque esse mês eu não estava muito dedicado e não mereço receber integralmente meu salário. Então, se eu vou no fim do mês ao banco e desejo receber a integralidade do salário, dos vencimentos que me dizem respeito, pressupõe-se, por uma questão de ética, que esse indivíduo, durante todo o período do mês, ele se dedicou 100% ao desenvolvimento das atividades, dos trabalhos que lhe estão afetos. E, fundamentalmente, tudo focado na direção dos objetivos do órgão. Imagine que esse indivíduo, por não ter essa compreensão e por integrar um determinado grupo político que não necessariamente está enquadrado, né, em ressonância com os responsáveis maiores pelo seu órgão, entenda que ele deva ter um comportamento dissociado desse que é o desejado pelo cidadão que paga o seu salário. Eu costumo sempre insistir no fato de que esse servidor, seja ele aonde estiver, ele é duplamente sustentado por nós. Primeiro, porque é das nossas contribuições, dos nossos impostos, que surge o recurso que permitirá o funcionamento do órgão, da instituição que lhe dá trabalho. E segundo, porque diretamente o seu salário sai dessas contribuições, dos nossos impostos pagos. Então, essa distorção de comportamento, ela é inaceitável. É inaceitável que o indivíduo que prestou um concurso público para ocupar um cargo num determinado órgão, do qual se espera dedicação integral
na direção da busca de atingimento dos objetivos desse órgão que justificam a sua existência, a sua criação, que ele se permita ter qualquer tipo de comportamento que possa discrepar do que se espera do órgão e dele. Essa distorção ela se dá de formas diversas em função do status desse servidor, da posição relativa que ele tem dentro do contexto. Ele pode, se tiver em estágios mais baixos do órgão, ele, admitindo que está fazendo o que é do interesse do grupo político ao qual pertence, atuando como militante desse grupo, ele pode, por exemplo, sabotar o trabalho que está sendo feito pelo órgão, dificultando, criando obstáculos que possam estar sendo perseguidos dos objetivos, obstáculos ao atingimento dos objetivos que possam estar sendo perseguidos pelo órgão para cumprir a sua finalidade. Você dirá, não, mas isso não acontece. Acontece. Lamentavelmente acontece, e acontece numa proporção, num percentual nojento, indesejável, inaceitável. Indivíduos que exercem militância política no exercício do seu cargo, deixando de fornecer as informações que permitiriam decisões corretas serem tomadas, sabotando o trabalho, retardando a obtenção de informações, de maneira que dificulte o êxito do órgão no cumprimento das suas tarefas, né? Vazando informações que possam prejudicar a imagem do órgão ou daqueles responsáveis maiores pelo órgão. Agora, existe outro tipo de militância que é tão perniciosa quanto, se não for maior, que é daqueles indivíduos que ocupam cargos de maior relevância no contexto do órgão. Porque a esses gestores cabe definir prioridades. Os recursos orçamentários que são alocados para um determinado órgão têm o objetivo de criar as melhores condições para que o órgão desempenhe as suas funções, a instituição cumpra as suas finalidades, tudo focado no interesse da coletividade. E, no entanto, esses indivíduos que vestem não a camisa do cidadão, não a camisa da sociedade, mas vestem a camisa do grupo político ao qual se sentem vinculados, distorcem o objetivo da instituição. Acabam por redefinir prioridades de maneira que o que venha a ser conduzido, o que venha a ser feito por esse órgão, por essa instituição, esteja mais consentâneo com o que esse grupo político ao qual ele se sente vinculado deseja, desviando finalidades. Quer dizer, na verdade, é um comportamento deplorável, abjeto, porque o recurso que a sociedade coloca à disposição desse tomador de decisões, desse gestor, que deveria ser alocado para atingir os objetivos maiores da instituição, passa a ser utilizado com o propósito de permitir que determinados aspectos, determinadas atividades, determinados objetivos do grupo político ao qual ele está vinculado possam ser atendidos. Quer dizer, então, na verdade, em extremo, poderia-se dizer que esse indivíduo está roubando a sociedade, né? Recentemente, assistimos ao incêndio do Museu Nacional, uma coisa difícil até de ser qualificada, e aí não há recursos, os recursos foram insuficientes, e aí começam a vazar notícias que
recursos na área da cultura teriam sido usados com objetivos outros, que talvez até sejam louváveis, mas que, se faltam recursos, se os recursos não são suficientes para que se faça tudo o que seria desejável ser feito, e os gestores maiores de toda essa área da atividade da sociedade terão que definir prioridades, e prioridades que estejam indo ao encontro do interesse maior da coletividade. Na hora em que, por razões as mais diversas, se decide que parcela dos recursos vão para cá, parcelas acolá, para fazer isso, aquilo, e por via de consequência faltam recursos para que se produza, se permita que os interesses da sociedade possam ser atingidos, aí efetivamente houve uma disfunção, uma distorção que é absolutamente reprovável e inaceitável. O que me espanta é que, quando acontece um evento com uma tragédia como essa, os responsáveis maiores não se demitem, não é? Em outros países a gente assiste que, quando é tornado público que uma falha grosseira ocorreu nesse ou naquele setor, a primeira coisa que o indivíduo faz é pedir demissão. Como é que eu posso continuar recebendo meu salário diante de fatos tão desastrosos como esse? Eu começo a atribuir responsabilidade ao Pedro, ao João, ao Manuel, ao Joaquim, e continuo lá recebendo, fim do mês vou receber meu salário. Não é? Eu trabalhei mal, tem que ir embora, tem que pedir demissão, vou fazer outra coisa qualquer na vida, mas não posso continuar, porque a minha permanência naquele cargo, ela permite que se admita a possibilidade que outros fracassos virão na sequência. E nesse contexto, quando a gente vai então analisar o comportamento do homem político, né, do homem político mesmo, e aí poder dizer, não, mas ora, se ele é político, ele vai fazer militância política. Não, o cargo dele pressupõe que ele vá atuar politicamente de acordo com o que o grupo político dele deseja. É diferente do servidor público que ocupa um cargo numa instituição. Mas existe um aspecto ético que é fundamental. Nós estamos num período eleitoral e é nojento, é asqueroso se ver como cada um dos candidatos a qualquer dos cargos ao qual está se habilitando mente descaradamente, mente tentando primeiro atribuir com suas mentiras responsabilidade aos adversários políticos, na expectativa de é chique falar agora, de desconstruir a sua imagem. Quer dizer, eu tiro de contexto algumas circunstâncias em que o meu adversário foi observado e veiculo de forma distorcida o comportamento dele com o objetivo de levar ao cidadão comum uma imagem negativa daquele meu adversário, né? E é nojento, é asqueroso, porque ele sabe que ele está mentindo, ele sabe que ele está sendo desonesto, né? Também é desonestidade desses indivíduos prometerem mundos e fundos que sabem que não vão conseguir cumprir, né? Ou pior, que nem sabem que não vão conseguir cumprir aquelas promessas, né? Existem indivíduos que pertencem a partidos nanicos que não têm a mínima possibilidade de serem aquinhoados com a votação da sociedade
E esses então são mais nojentos ainda, porque como eles têm absoluta certeza de que não serão cobrados no futuro, porque não têm a mínima possibilidade de se elegerem, eles deitam em falação: eu vou fazer, eu vou acontecer, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, de uma forma ridícula, porque estão enganando a população e podem se permitir fazer isso porque têm absoluta consciência de que não terão a oportunidade de serem cobrados depois. Não, imagine, não tenho a mínima chance de ganhar, então eu vou fazer, vou falar que vou fazer isso, que vou fazer aquilo, que vou resolver todos os problemas da humanidade, porque ninguém vai reclamar depois, né? Ah, mas aí você perguntará: mas por que ele faz isso então? Ele faz isso porque ele quer negociar espaços, né? Ele vai receber uma votação ridícula, incipiente, mas depois, numa segunda etapa da eleição, ele vai se disponibilizar: olha, eu estou junto com você nessa segunda fase agora. Agora, naturalmente, que para você ter o meu apoio, eu vou querer um troco depois, eu vou querer cargos, eu vou querer espaços públicos, de maneira que o meu grupo político possa exercer algum tipo de influência, né? Então, tudo isso é nojento, é asqueroso, porque é, isso tudo pressupõe, dentro da lógica que eu tenho seguido nas minhas últimas manifestações, isso tudo exterioriza absoluto desrespeito pelo cidadão. Todos esses indivíduos, seja o funcionário público de nível médio, seja o tomador de decisão, o gestor maior de uma instituição, seja o homem público, o candidato a qualquer cargo público em qualquer esfera estadual ou federal, esses indivíduos, em última instância, eles estão dizendo, subjacente ao que ele coloca, tá a seguinte ideia: esse povo é idiota, é um bando de ignorantes, desinformados. Eu posso dizer o que eu quiser, posso prometer mundos e fundos, eu posso dizer que o meu adversário não presta por isso ou por aquilo, eu posso fazer o que eu quiser, porque não haverá reação, não há consequência, né? Então, o máximo que pode acontecer é eu não me eleger, o máximo que pode acontecer é que o trabalho que eu estou tentando desenvolver na minha instituição não contribua do jeito que eu imaginava para o grupo político a que eu pertenço. Mas não tem consequência, eu vou continuar recebendo meu salário no fim do mês, vou continuar fazendo o que interessa a esse grupo para que eles me mantenham nos cargos que eu ocupo, né? E se eu sou funcionário de carreira, se eu sou um servidor público de carreira, melhor ainda, porque eu não posso ser mandado embora. Para me mandar embora é um sacrifício tremendo, processos complicadíssimos, e sempre eu vou conseguir continuar. Não dependo do cidadão, ele tem consciência disso, não depende do cidadão para praticamente nada. Então, eu não preciso negociar a minha sobrevivência. Eu simplesmente ajo de acordo com o meu interesse, e esses bobalhões, esses idiotas, esses ignorantes, esses despreparados, acomodados, acovardados, desinformados, vão fazer o que eu quero, vão fazer o que me interessa e vão continuar lá na mesma condição, para que eu possa me sentir realizado e beneficiado por tudo que eu fiz até aqui. É triste que a população, nós somos os responsáveis, nós somos os culpados, porque nós aceitamos essa situação sem nenhum tipo de reação concreta ou objetiva. Eu não posso deixar de usar esse espaço para sempre estar apontando essa ferida, numa esperança de que algumas pessoas se conscientizem disso e trabalhem, como eu tenho procurado trabalhar, para reverter essa realidade. É uma obrigação. Eu tenho mais informação, eu tenho mais discernimento, a vida me deu mais oportunidades. Para quê? Em troco de quê?
na esperança de que eu faça o meu papel de cidadão consciente e trabalhe na direção de reverter essa pouca vergonha que matiza a realidade do nosso país hoje. Esse momento é crucial. Nós temos daqui a um mês uma eleição e a oportunidade é imperdível de fazer uma faxina nesse ambiente. Mudando, trocando essa gente que está no legislativo, no executivo, provavelmente nós vamos nos livrar também daqueles gestores de instituição que usam seus cargos para benefício próprio ou do seu grupo político. Vamos lutar, gente. Temos que lutar. Pobre Brasil.